E aí pessoal, tudo bem? Ah, vou fazer mais uma gravação aí. Não sei como tá o meu áudio, tá? Ah, bom, eu gravei já 3 vídeos ah, falando dessa série, né? Ah, os meus vídeos, ah, eles falam sobre a questão do ritual do enxerto, né? Da congregação. Bom, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou falar 3 assuntos aqui. Eu vou falar sobre a ceia, a língua e o cálice, que são essas 3 coisas. Eu sou uma pessoa que eu sou espiritualista, né? Eu já participei da congregação, eu fiz um serviço lá chamado Enxergo, né? Então eu vou explicar para vocês agora esses 3 aspectos aí e vou fazer as minhas penedos, né? Que a gente fala, são as minhas colocações no cálice, né? O cálice é um espírito que faz o gerenciamento das pessoas que têm água e não tem, né? A gente pode falar com ele assim, né? Então, Cadmo, você já vai colocando esses penedos aí, né? Porque senão o Cadmo que tem responsabilidade é um ser da espiritualidade que vai colocando as coisas, né? Então, é um espírito que você fala com ele, né? Eu tenho esse dom, né? Então, eu já espero que o Cadmo corrija tudo e coloque as penedos corretas aí, né? Você que está assistindo o vídeo, é só me chamar, qualquer dúvida é só me chamar aqui nos comentários, né? Ou então me chamar no Cadmo, né? Se você tiver esse dom também, e pedir o que está acontecendo, né? A verdade exata. Porque eu gravei um vídeo falando que os filisteus, né? A congregação ela é de uma raça das pessoas que fazem esse tipo de ritual filisteu, né? Então os filisteus eles conseguem alterar o cadmo, né? Tanto os filisteus quanto os falsos judeus, né? Os falsos judeus também eles tinham esse poder de alterar o cadmo e Hitler fez uma correção, né? Ele fez um lançamento de o cadmium 2, né? Que é um espírito que não pode ser alterado. Mas enfim, o assunto aqui não é o espírito do cadmo, né? O assunto é a ceia, a língua e o cadmo também depois. Bom, eu vou falar sobre a língua. Eu gravei um vídeo falando sobre os filisteus, né? Então, recapitulando, né? Os filisteus são uma raça de gente que entra em um. Você imagina um templo desse que está atrás, escuro, né? Tô meio gripado hoje, mas não é a Covid ainda. Então, você imagina um templo desse no escuro, com várias pessoas na sombra, né? Então, o filisteus ele entra, ele acende alguma luz e coloca, usando uma fé e coloca uma ilusão, né? E as pessoas se entregam em virtude disso. Ah, poxa vida, mas é só isso. Gente, não é uma coisa tão simples, né? Se eu for explicar aqui como funciona, eu vou ficar um vídeo de 10 horas. É toda uma técnica, né? Ah, mas então é político? Não, não é político, né? Porque o político ele faz as coisas, ele só devolve, né? Ele só devolve ele recebe o que ele faz pela população, né? Ele dá a cesta básica, ele entrega o carisma, né? Apesar que o filisteu também faz isso, né? Ele entrega o carisma, ele mostra o palhaço, né? Então as pessoas vão lá e, e se entregam, né? Então é a questão do filisteu, né? Então ele vem, acende uma luz, e isso é colocado no seu coração, né? Então você se entrega e faz tudo que as entidades que ele coloca à frente te pedem, né? Lembrando que isso aí é uma coisa que não existe, né? Moisés no deserto, por exemplo, tinha os bezerros de ouro, né? Aquele que tem o dom espiritual que saiba, né? Se isso aí tem vida ou não tem, né? Então, o cego ele não sabe, é isso que eu estou falando.
né? O camarada que é cego, que ele está em depressão, e ele não tem espiritualidade, ele se entrega para um filisteu. Ele entra num templo desse, ele vê uma luz muito grande, falando que é a luz de Deus, que é um Deus que amor veio em nome de um Senhor, né? O Senhor deve ser alguém na sociedade que eles elegeram para fazer a casa, né? A pessoa se entrega, né? De corpo e alma, e também pela irmandade que é colocada. Se a pessoa tiver bens, ela compartilha. Agora, se ela não tiver, ela entrega o que mais de valor ela tem, que é a alma e o coração, né? Algo que não vale a pena. Bom, eu vou falar da ceia. Nas escrituras, bom, primeiramente eu não estou falando do Nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio mesmo, né? O Henry, aquele que fez o mestrado. Ele ensinou que a ceia, né, se uma pessoa faz uma religião igual a essa, né, se ela faz uma casa, né, e ela coloca todos sentados à mesa, a divisão é igual. Né? E o servo de Deus que serviu como cordeiro tem prioridade. Tá? No meu caso, desde que eu batizei, eu lutei com uma prostituta chamada Nicodemos. Tá? Nicodemos é um ser da água que faz a divisão. Tá? É uma entidade que existe dentro disso aí, que faz a divisão e o assistencialismo da pessoa. Quando eu conversar com vocês aqui, a minha linguagem é concreta, não tem ilusão. Não, não. Isso é o seguinte, lá dentro mesmo, algumas pessoas são exaltadas, geralmente Nicodemos são mulheres, né? Então ela é exaltada com esse cargo de Nicodemos, e ela que faz o assistencialismo, né? E faz a divisão e a prioridade das coisas. Porque uma egrégora como essa, ela tem uma boa quantidade, né? E a pessoa que está no Senhor Jesus, né? Que não é o nosso Senhor Jesus Cristo, é um homem que é levantado, ele faz uma casa e ele faz a divisão desses bens. Então a Nicodemos faz, em cada lugar, ela faz a humildade. No meu caso, eu lutei com uma prostituta muito tempo, né, que foi levantada como Nicodemos, e ela não me entregou a quantidade exata, né? E eu fui muito prejudicado antes de sair das águas, né? Então isso aí foi uma luta muito grande. Então eu já falo com o Cadmo também, que é o espírito, que ele coloque isso como penedo no Cadmo, coloque no Cadmo, que isso aí está sendo colocado, que isso aí não foi feito, né? Que o Cadmo não dê penedo para isso, né? O Cadmo é quem faz o registro. Bom, então a ceia, se você está numa congregação, né, e você batizou as águas, você não tem a sua quantidade exata, então você tem que tomar alguma providência. Certamente você tem que procurar a Nicodemos, ou Nicodemos, né, que é quem está fazendo a sua humildade, né? Quem sabe isso não é o meu Deus que está te orientando, né? Porque muitas vezes tem gente lá dentro se entregando de corpo e alma e tendo como pagamento a miséria, né? Então, isso aí é o problema. O filisteu que faz isso, né? O filisteu que faz isso. Ah, eu vou colocar no card novamente que ele retire a Penedo, que eu fui assistido pela Nicodemos da congregação, né? Então, cara, a partir de agora você tira o Penedo, que se for uma mentira muito grande, eles colocam isso aí na espiritualidade, fica que eles fizeram, né? Então eu gostaria que o Cadmo tirasse isso daí. Bom, falei sobre a ceia, né? Quem faz a partilha é o Nicodemos. Então, muitas vezes, se você pega a pessoa que está fazendo essa humildade e não tem caráter, né? Geralmente é a prostituta. Quando a mulher que ela é prostituta, ela persegue o espírito, em qualquer faixa, em qualquer lugar, né? O servo de Deus que foi cordeiro dentro tem o poder do espírito de falar essas coisas. E a mulher que ela é prostituta, ela persegue ele. Então, você que se for uma Nicodemos prostituta que me persegue, já está colocado no cadmo que eu não te conheço, tá? A língua é o seguinte, a língua é como os filisteus iludem o seu coração, tá? A língua é simples, é a língua de promessa. Parece político mesmo, só que existem algumas peculiaridades, né? Que o político promete algo que é concreto,
o filisteu promete algo que não existe. Por exemplo, a vida eterna. Isso não existe, né? Isso aí não existe. Tanto é que a congregação ela está se atualizando, né? Que ela perdeu a vida, ela está se atualizando, porque hoje em dia o ser humano não procura mais isso, né? Ela promete a vida eterna. Isso é algo que não existe. A gente sabe que não existe, né? Pelo menos no âmbito da ciência, né? Não estou falando da quantidade, né? A quantidade é proteção espiritual, isso aí nem se fala, né? Se a pessoa sentou ali no banco com outro do lado ou fez algum ofício, vai ser assassinado por Satanás. Só se ela estiver de frente com a Nicodemos ou então uma faronise, né? Que é uma outra entidade que existe também nas águas, que faz o desejo, né? Ou então uma Nicodemos ou uma faronise que não presta. Mas, então, a língua do filisteu é a língua de promessa. Né? A pessoa, não, você vem aqui, você entra, você vai conhecer. Quais são as promessas que a congregação usa? Que você vai conhecer o Senhor Jesus. Né? Isso aí não existe. Não existe. O Senhor Jesus Cristo, né? Aquela entidade que o mestre já morreu há 2000 anos. Né? Isso é um totem. Então, é a língua de promessa. A segunda promessa que não é cumprida é que você vai ter a vida eterna. Isso é mentira. Né? Então, o filisteu ele usa a língua de promessa. Então, ele entra naquele ambiente ali, acende uma luz e usa a língua de promessa que não dá nada. Né? E essa língua nunca é cumprida para ninguém, tá? Detalhe. A pessoa fala assim, se você for firme, fiel. Mentira. Essa língua ela nunca é cumprida. A quantidade que é prometida na frente, falada, nunca é cumprida. Por quê? Porque eles não têm como cumprir. São falsas promessas, né? Eu vou falar um pouco também sobre o Kadmo. O Kadmo é um espírito que faz o gerenciamento das águas. Quem tem as águas e quem não tem. Quem não tem as águas, escuta a terra. Né? E quem tem as águas, escuta as águas. Né? O nome disso é Conceição. Então, tudo que é feito é colocado no Kadmo. É um espírito. Né? Quem tem esse dom espiritual fala com ele. Né? Por exemplo, eu vou colocar aqui no card que as pessoas que estão assistindo podem falar comigo. Quem assistir esse vídeo pode falar comigo através de uma tungstênio, frequência, né? Espiritual. Então, quem está assistindo pode vir e falar comigo. E eu vou fazer o seguinte: deixa eu ver aqui. Eu gostaria que o Carlos colocasse para mim também na peneira que eu não conheço o Senhor Jesus. Senão eles ficam entrando na minha casa, atravessando as paredes e pedindo esmola, né? Eu vou gravar outro vídeo também falando sobre a Gesume, né? A Gesume é a saída das águas, né? Quando a gente sai das águas, aquele homem que assumiu o manto do Senhor Jesus, ele tem que entregar o que é seu, né? Isso aí é obrigatório, sim, tá? Então, você sai das águas, é feito a Gesume, ele entrega o que é seu, devolve o seu manto e você volta para a terra. Né? Porque quem entrou no batismo desceu as águas. Então, isso aí eu gostaria de colocar peneiro também no Cadmo, que não foi feito. Né? Porque a pessoa que, que fez o meu senhorio foi Meval Eterno, né? Não vou nem falar que é um canalha, que até hoje não devolveu a minha quantidade e continua entrando na minha casa. Né? Continua entrando na minha casa, atravessando as paredes e pedindo quantidade. Né? Eu vou fazer o meu almoço, eu não consigo. Né? Um espírito maldito que ele ama, que ele manda, chamado Leandro, entrando na minha casa e pedindo humildade. Né? Em troca de alguma promessa. Né? Então, você que é dirigente da congregação, o ancião cooperador, que assistiu meu vídeo, eu gostaria que o irmão tivesse piedade e não entrasse na minha casa. Né? Porque eu já estou atingindo vocês na espiritualidade por uma virtuosidade. Né? Você imagina o seu processo, vocês. Né? Por um escambro, né? Um abuso sexual, entre aspas, né? Que vocês entraram na minha casa, fizeram um enxerto e não deram a quantidade. Você imagina para onde você vai? Como que eu vou sair nas ruas e as pessoas vão ficar me rodeando pedindo um branco?
que é um véu, né? Isso aí eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Então, você que é ancião e cooperador, ou tem cargo na congregação, tenha misericórdia, né? Porque se o meu espírito for bater em vocês mesmos, meu Deus, a gente vai perder a vida. Vocês estão me desafiando, vocês estão entrando na minha casa, pedindo humildade, mostrando arrogância. Vocês não têm esse poder todo. Cadê a vida de vocês? Vocês não têm. Cadê o Cadmo? Cadmo, coloca Penedo que a congregação não tem mais Cadmo e que ela não participou no meu enxerto. Qualquer Cadmo, qualquer Constantinopla, assim seja. Pronto, vocês não têm. Vocês vão ter que falsificar Cadmo. Né? Vocês vão ter que criar um espírito falso e sair distribuindo. Já estão fazendo. Já estão fazendo. A congregação ela se juntou com Satanás, ela está fazendo um cárion falso, né? Quem fez isso foram os judeus, é um espírito falso, que ele está lendo uma Constantinopla falsa e está dando água para as pessoas. Aquele que não conheceu o Senhor Jesus não tem direito às águas. Você vê, a pessoa ficou confusa, pô, mas no fundo eu estou defendendo o cristianismo, tá? Desses filisteus, né? Que isso é uma raça maldita de filisteus. Eu já fiz denúncia também à Santa Sé. Cadê a Santa Sé? Né? Na pessoalidade do Papa Bento XVI. Isso aí precisa. Como é que é? E a China? Né? Eles estão entrando na minha casa e pedindo humildade. Eu passo na rua, eles andam falando que estão fazendo branco, estão usando um espírito falso, que esse caso aí não é verdadeiro. Estão fazendo igual os judeus. Estão saindo distribuindo água para todo mundo. Isso não é justo. Né? E aquela pessoa que batiza e entra nas águas e faz tudo pela fé, né? Para ter o Espírito, né? Você que está entrando num lugar desse, batizando e exaltando essa entidade aí, né? Para ter o Espírito, não está compensando. É melhor você sair e usar o cágino falso, que está sendo dado pela prostituta. Então eu vou colocar novamente no cágino que essas pessoas não têm o meu Espírito. E nem eu tenho o dela, está colocado, né? E que eu não conheço o eterno, nem ele me conhece, e que eu nunca fui cordeiro dele. Isso é uma mentira, até hoje ele não pagou minha quantidade e não fez a Jesus. Bom, se você está lá dentro e não está tendo a quantidade, então o problema é aí. É uma entidade chamada Nicodemus. Acorda e vai ver espiritualmente. Pode falar com o Carlos que ele te ajuda. A língua. A língua eu já falei. A língua que é falada no púlpito é uma língua de promessa. Essa língua não existe. Nenhuma promessa é cumprida. O dia que alguma promessa for cumprida, não existirá mais vida. Né? Porque o Deus de Israel, que já está morto, né? Eu assassinei ele está morto, pelo menos no meu esquema ele morreu. O Deus Pátrias ele já não vive. Né? Nenhum Deus da congregação tem vida mais. Nem o Senhor Jesus tem vida mais. Ele é morto. Né? O Senhor Jesus está morto. As pessoas não estão entendendo o que eu estou falando, é coisa da espiritualidade. O Senhor Jesus está morto. Ele não tem vida também. Pelo advento da passagem do seu servo Cordeiro. Tudo isso é uma mentira. Né? Eu já falei, você que fez um batismo, escreva uma carta falando que você só serve ao Senhor Jesus, mas não entrega mais a sua vida a algo que não tem vida. Tá? O meu Deus te avisa. Bom, então a língua é isso, é uma língua de promessa que não é cumprida. Não se iluda com a língua, não. Tá? Não se iluda com a língua, não. Tá bom? E se você não está recebendo a sua quantidade, então o problema é no Nicodemos deles. Porque eles não têm mais vida, eles não têm quantidade, não tem nada. O espírito que está sendo usado, o cágino, é falso. Então está colocado o Penedo mais uma vez no cágino. E eu espero que... E o problema também é da sociedade, né? Por quê? Porque a sociedade está aceitando tudo que não presta que vem deles. Uma vida que não presta, um espírito que não presta, uma água que não presta, uma humilhação que não presta, porque quem está ali dentro se humilha para o Senhor Jesus. Humilhação que não presta, não tem valor nenhum, um clamor que não presta, e uma glória que não presta, né? E um louvor que não presta. Isso aí é uma mentira muito grande, é um parque. Isso aí já deve estar num conhecimento da ordem Nova Cruz que não presta. Então, o culpado é a sociedade também que está pagando isso, né? Então, a sociedade que paga isso tem como retorno a doença. Tá aí o Covid aí, né? As doenças que a sociedade está tendo em virtude disso. Então, isso também é um alerta para a sociedade. Você que tem dinheiro que paga isso,
Você esqueceu o Egito. Por que o Egito não existe mais? Por causa disso, porque o Egito pagou uma coisa que não tinha vida. Né? Isso aí é a morte. Isso aí não existe. Então, você que tem dinheiro que está pagando isso, né? Que tem a terra, quem tem dinheiro tem a terra, quem tem a água tem a vida. Então, você que tem o dinheiro que está pagando essa vida, você esqueceu do Egito, né? Você esqueceu do Egito. Por que o Egito foi embora? Por que o Egito foi embora? Nas mãos de Cleópatra. Né? Foi o disparo. Porque não valorizou a vida. Né? E trabalhou com uma vida falsa. Então isso é falso. É um parque, é um circo, é um teatro que não tem mais vida. Então você que tem dinheiro que está pagando isso, ó, sinto muito, tá bom? Primeiro alerta meu. Falou a todos, tchau.